fez um vídeo, mas bateu em petista, parecia adulto batendo em criança. Salve, Rapaz, fiquei sabendo disso, vamos ver agora, tá? Se você é petista, vista seu equipamento de proteção, vista o seu EPI, porque Jones Manuel baixou a Ivete Sangalo e está macetando petista por aí. Denúncia! Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Boa, vamos. Boa tarde, Janice. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. camaradas, o tema do vídeo de hoje é Macetando. a brutal despolitização do debate econômico no Brasil. Macetando. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, está em curso no país uma despolitização brutal, violentíssima. Antes de falar da despolitização do debate econômico, eu quero só reforçar uma análise que eu venho divulgando no meu canal, em palestras, entrevistas pelo Brasil, que é o seguinte. A sociedade brasileira ela está profundamente polarizada do ponto de vista político-eleitoral, no sentido de que na esfera eleitoral e na esfera da política institucional, sim, existe uma polarização violentíssima, liderada de um lado pelo bolsonarismo como representante por excelência da extrema-direita e pelo lulismo, né? Mas essa polarização, ela é superficial, ela é epidérmica, porque do ponto de vista das relações de classe, toda a classe dominante brasileira está muito feliz com sua agenda sendo atendida. Claro que eles fazem pressão, fazem críticas, fazem reclamação para conseguir sempre mais. A burguesia está sempre pautando a sua política por uma política de programa máximo, mas assim, nenhum setor da classe dominante brasileira tem o que reclamar. Nem os bancos, nem os fundos de investimento, nem as empresas de capital estrangeiro, nem o grande varejo, nem as empresas especializadas em se apropriar de riqueza pública a partir de PPPs, nem o agronegócio, nem a mineração, nem importadoras de petróleo, grupos de mídia, ninguém tem o que reclamar, assim, tá indo muito bem do ponto de vista do seu projeto de classe, o projeto burguês da classe dominante. Muito bem, obrigado. Reflete num debate Cara, sobre... tem uma coisa, só que antes de continuar, tem uma coisa que me chama muita atenção, me chamou na época e eu relembrei agora. Pô, todo mundo sabe, né, velho, que, pô, tal, a elite financeira, né, a elite do agro escolheu o Bolsonaro na eleição de 2022 e a elite financeira que controla as mídias, coisa e tal, escolheu o Lula para ser o seu representante, né, e beleza. Quando o Lula anunciou a Haddad, coisa e tal, e anuncia nessa nova regra fiscal, ficou naquele negócio de, pô, o governo está montando a nova regra fiscal, que vai entrar no lugar do teto de gás, coisa do tipo. Se imaginou que teria uma coisa, putz, o governo vai querer, mano, putz, tomar um pouco de posse do orçamento, né? Aí essa elite financista, mano, tava resistindo, não sei o quê, tem que ter responsabilidade com isso e tal, tá com aquele mesmo discurso. Quando o Haddad lança o arcabouço fiscal e lança esse negócio de déficit zero agora em 2024, eu lembro como se fosse hoje, cara. É impressionante que as elites ficam tipo assim, caraca, tipo... Meu, nem dos melhores dos meus sonhos eu imaginava que seria tão bom pra mim. Manja, ficou até meio deslocado assim. Velho, eu vou dar um outro exemplo, vocês vão entender. É tipo assim, eu não sei se aconteceu com vocês assim. Pô, vocês gostam de uma coisa assim. Chega numa loja, aí vocês gostam de uma coisa. Aí o vendedor tá lá te apresentando aquela coisa e tal. Aí você, puta, mano, eu gostei, isso aí é bom demais. Mas, mano, vai ser caro demais, velho. Pô, isso aqui tá tipo, velho, isso aqui deve custar uns 400, 500 pau. Aí você fica assim, né, mano? Pô, deve custar uns 500 pau, velho. Aí, firmeza, tá aquela conversa, mas aí, quanto custa? Aí o cara te lança assim, pô, 180 reais. Aí você vai secar, você dá aquela engolida seca assim. Tipo, da sua cabeça, o só isso fica aqui, assim, tão espantado que você fica, o só isso. Só que aí você dá aquela segurada, dá aquela engolida, assim. Já aconteceu? Já aconteceu isso com vocês? Então, o mercado ficou tipo assim, tá ligado? Mano, o bagulho é bom demais, é muito melhor do que eu pensava, tá ligado? Eu já tava achando bom os 500 conto, mas do nada o cara me ofereceu uns 180. Eu falei, caraca, os caras vão me cobrar só isso. Aí fez tipo uma pose, mas adoraram o tal do arcabouço fiscal, velho.
e a economia no Brasil. Vamos lá. Você tem um debate tosco que está guiado de um lado pelo senso comum liberal e de outro lado por um senso comum igualmente despolitizante e progressista. Que é assim, vamos trabalhar alguns exemplos. A mídia burguesa fica divulgando as estimativas do Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? O Boletim Focus é uma política criada pelo governo FHC em 1999, que o Banco Central chama operadores do mercado privado, bancos, fundos de investimentos, corretoras e por aí vai, especuladores basicamente, para dizer qual é a expectativa deles de crescimento econômico, de nível de inflação, de taxa de desemprego e por aí vai. Esse Boletim Focus, criado em 1999, ele erra basicamente tudo há 30 anos, todas as previsões. E por que ele erra, gente? Porque um especulador, um diretor de fundo de investimento, um banqueiro, quando ele vai dar as previsões para o Boletim Focus e essas previsões são levadas em consideração no modelo teórico do Banco Central para definir a taxa de juros, ele não está fazendo uma comunicação neutra, científica, ele está expressando ali interesses políticos. Então é de interesse de um banqueiro, de um especulador, por exemplo, jogar as previsões da taxa de crescimento sempre para baixo, de acordo com o seu planejamento estratégico de negócios para o ano. Então assim, a gente não está falando de previsões científicas, a gente está falando de especuladores do mercado fazendo o jogo da especulação e usando o Banco Central, a partir do Boletim Focus, como elemento da sua especulação econômica. Total, é muito semelhante ao que acontece com pesquisa também, tá? Essa é uma coisa que eu fico falando sozinho, né? Pouca gente abraça essa ideia, mas acontece isso no Brasil. O pessoal acha que, mano, o cara vai lá, faz a pesquisa eleitoral, faz uma pesquisa eleitoral, tipo assim, esse aqui é o retrato. Não é não. Os caras fazem a pesquisa eleitoral e usam ela para induzir os outros. Tá ligado? Então fica fazendo pesquisa eleitoral para induzir o cara para fazer o efeito manada, entendeu? Tá todo mundo pensando isso. Então, automaticamente vai ter que escolher um desses dois aqui, coisa e tal. E a pesquisa funciona desse jeito. É muito diferente. Sacou? Mesma coisa do Boletim Focus. A expectativa é essa. Na verdade, ele tá jogando aquela expectativa que é uma forma de fazer pressão no governo, no mercado, coisa e tal, pra atingir o que ele quer. Por exemplo, da comunicação dos bancos e fundos de investimentos com seus clientes. Eu tenho um amigo que recebe, ele é um amigo rico, tem grana, tem investimentos no BTG Pactual, e ele recebe ali, né, os comunicados do BTG Pactual. E é tudo muito preciso, viu, gente? Tudo muito preciso. Por exemplo, o BTG Pactual, quando saiu o novo PAC, o BTG Pactual fez uma análise muito boa, inclusive, dizendo assim, em resumo... Pode ficar tranquilo que não tem investimento público nisso aí, não. Fiquem tranquilos que o novo PAC não vai aumentar o peso do investimento público e a maioria do novo PAC está fundamentada em investimento privado. Nesse sentido, não vai ter uma expansão substantiva do investimento público como teve no PAC do primeiro governo Lula. Assim, uma análise fria, foi isso mesmo. Eu vi essa análise aí. Baseada em número, baseada em dados. Eu tive acesso a esse documento também. Eles querem se comunicar com os clientes deles, tá ligado? A análise é bem séria, bem sóbria em vários aspectos. Só que Boletim Focus é isso. Não é uma previsão científica. É o mercado especulando. Basicamente é isso. Então, por exemplo, o Boletim Focus, em 2022, a previsão de crescimento era 0,36. 2022, governo Bolsonaro. Ao final do ano, a economia cresceu 3%. É o quê? O mercado estava boicotando o Bolsonaro? É isso mesmo? E se você pega 2021, se você pega 2020, se você pega 2019, 2018 e pega a previsão inicial de crescimento do Boletim Focus e depois o resultado final, é tudo erro. Tudo erro. Aí o quê? O mercado estava contra Temer? O mercado estava contra Bolsonaro? O mercado estava contra o governo Dilma com Joaquim Levy, ministro da Fazenda? Então, a primeira grande despolitização é assim, não se explica para as pessoas o que é o Boletim Focus. Não se explica para as pessoas a diferença entre uma comunicação privada de um grande banco como o BTG Pactual ou Bradesco com seus investidores milionários, bilionários, ou que tem um volume de investimento significativo na casa dos milhares de reais, e a propaganda midiática que se faz na televisão, no rádio, nas revistas. E aí pega isso como se tivesse um antagonismo entre o governo Lula e o mercado. O governo Lula e o mercado estão se enfrentando. Aqui o mercado sabotando o governo, dizendo que o crescimento econômico vai ser pequeno. Peraí, gente. Vamos lá. Inclusive, tá? Pô, eu gosto de dar nome aos bois. Um que tá fazendo isso aí, inclusive fez um vídeo esses dias na crítica que eu reagi até aqui no canal aqui, é o senhor Humberto Matos.
né? É o senhor Roberto Matos, que tá por aí falando que tá falando de economia, coisa e tal, e usando referência do mercado, expectativa do mercado para justificar melhor essa relação entre governo e realização do governo e expectativa do mercado, tá? Longe de mim querer arrumar confusão, longe de mim arrumar encrenca, mas o senhor Humberto Matos é um desses. Definição. Veja, raciocínio sóbrio. O mercado, leia-se Boletim Focus, também errou a previsão de crescimento do governo Bolsonaro do último ano, em 2022. O mercado previa 0,36% de crescimento, né, quase uma estagnação. A economia cresceu 3%. E aí, gente? O mercado sabotava o governo Bolsonaro? Vamos fazer um debate sério. E assim, e o negócio é tão ridículo, tão tosco, que quando você vai ver quem é o principal porta-voz no Brasil desse terrorismo econômico, especulativo e rentista. Campos Neto, presidente do Banco Central. É a Rede Globo. A Rede Globo em 2023 ganhou mais de 50 milhões de verbas de publicidade do governo Lula. É o grupo que, disparado, mais recebe verbas do governo. Só para vocês terem uma ideia, a Rede Globo ganhou mais orçamento de propaganda do governo Lula do que os outros 21 grupos de mídia listados no Brasil. Então, o governo financia a Rede Globo com dinheiro público, dando milhões para a Rede Globo. A Rede Globo atua como porta-voz desse terrorismo econômico, rentista, especulativo. Depois, quando sai o resultado do PIB medido pelo IBGE, a mídia progressista e a militância petista sai alardeando, dizendo assim: olha, tá vendo? O mercado estava errado, o mercado não sei o quê, e o governo Lula é maravilhoso e tal, chupa mercado. A linha, com todo respeito ao ICL, que faz um trabalho fantástico. O ICL, tio Ray, Reinaldo Azevedo tava ontem lá zaralhando isso aí, desse mesmo jeitinho. E os indicadores que era negativo não é culpa do governo. É isso. Boca do governo total. Dar um abraço para meu amigo Eduardo Moreira, mas a linha de cobertura do ICL sobre o tema foi horrível. Força no antagonismo, um suposto antagonismo entre o governo Lula e o mercado, que é simplesmente mentira. Vejam, por exemplo, bota na tela, Maxwell, e deixa um tempinho, só pra galera gravar o nome. A conferência que a Haddad deu no BTG Pactual, um pouco antes do carnaval, o dono do BTG, o presidente lá, o André Esteves, que é um dos burgueses mais ricos do Brasil, um dos caras que mais mandam no Brasil, tecendo não foi pra onde ligou, vazou o Esteves mandando um WhatsApp pro Campos Neto? Falando a taxa de juros? Elogios ao Fernando Haddad, muito feliz com a gestão econômica do governo. Sabe que antagonismo é esse que tem entre o governo e o mercado? Tem capa da revista Veja elogiando o Fernando Haddad, várias declarações de especuladores do mercado financeiro dizendo que estão muito felizes com o ministério do Fernando Haddad. O ICL, inclusive, fez essa cobertura. Nessa cobertura, pelo menos o ICL tá, a gente estava abrindo live aqui e viu, os caras do ICL estão comentando assim, não, 3% de crescimento é bom, e ano que vem se crescer 2% é excelente, tá voltando ao trilho, coisa e tal. Tipo assim, pô, nesse ponto, até agora o Jones 100% certo, né, velho? Tipo assim, tá de sacanagem comigo, né, ICL? Tá de sacanagem comigo, né? Tá de brincanagem with me, né? Recebe ordens do Lula, sabe? Essa é a primeira coisa. Contrariando umas expectativas do mercado. Foda-se, não era nem pra existir Boletim Focus. Era pra acabar com isso, sabe? É isso. Porque o Boletim Focus é um conjunto de especuladores que dá opinião interessada a parte da sua dinâmica especulativa, e isso é levado a grau de opinião científica no país. Isso é um legado da FHC, mais um que nunca foi enfrentado no quinto governo petista, né? Alguém pode dizer assim, Johnny, mas o Banco Central é independente agora, mas no governo Lula 1, no governo Lula 2, no governo Dilma 1 e no governo Dilma 2 não era não. E mantiveram o Boletim Focus tal como formado por FHC, sabe? Então assim, esse é o primeiro elemento. Aí, junta esse grau de politização o pibão do Lula. Instituto coitado do Lula. Pibão do Lula, gente, vamos ser sérios, vamos ser honestos. Por exemplo, esse gráfico aqui mostra a evolução do PIB. Como vocês estão vendo, em 2021, no governo Bolsonaro, o PIB cresceu 4,8%. Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, o PIB cresceu 3%. Em 2023, o PIB cresceu 2,9%. Aí quer dizer, gente, que no último ano do governo Bolsonaro, em 2022, a gente teve o pibão do Bolsonaro, né? Pibão do Bolsonaro. A economia estava bem, a economia estava maravilhosa, porque a gente teve 3% de crescimento. É isso mesmo? Em 2021, a economia cresceu 4,8%, naquele contexto de recuperação da pandemia,
pandemia, de volta de algumas cadeias produtivas, avanço da vacinação, a importância do Auxílio Brasil, né, para as pessoas ficarem em casa, que o Bolsonaro era contra e perdeu no Congresso e por aí vai. Então você junta 2021 e 2022 do governo Bolsonaro, a gente teve quase 8% de crescimento do PIB. Então o governo Bolsonaro era melhor, gente, porque Pibãozão do Bolsonaro. Pibãozão. o PIB cresceu mais nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. A gente tem uma média de crescimento do PIB e vai crescer maior do que a taxa de crescimento dos primeiros 2 anos do governo Lula. Isso significa o quê, gente? O governo Bolsonaro era melhor? Era o pibão do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, se respeitem, sabe? É o pibão do Lula, é isso mesmo? Eu vi algumas pessoas aqui de Pernambuco, inclusive pré-candidatos a prefeito, é o pibão do Lula. Então teve o pibão do Bolsonaro. É isso, é isso. Bom demais. Bom demais isso aqui, cara. Bom demais, cara. 2022 foi o pibão do Bolsonaro. Junes, mas aí o PIB do Bolsonaro foi porque ele abriu as burras de dinheiro para tentar comprar a eleição. É verdade. É verdade, o Bolsonaro fez um expansionismo fiscal gigantesco em 2022, na tentativa de tentar ganhar a eleição, quase ganhou. Só que aí, a partir do momento que você cita isso, que você está dizendo que a gente não pode comemorar criticamente o crescimento do PIB, correto? Que a gente precisa destrinchar esse dado. Então vamos destrinchar esse dado aqui. Gente, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial fez uma análise sobre o PIB brasileiro e decompôs, comparando 2022 e 2023, o crescimento dos setores. Vamos aqui ler essa análise. Coloca na tela, Maxwell, por favor. O PIB total em 2022 foi 3%, em 2023 foi 2,9%. O consumo das famílias em 2022 foi 4,1% e em 2023 3,1%. Ou seja, o consumo das famílias caiu 1% em 2023. O consumo do governo em 2022 foi 2,1% e em 2023 1,7%. Ou seja, caiu também o consumo do governo. A formação bruta de capital foi de 1,1%, o crescimento de 1,1% em 2022 e decresceu, caiu 3% em 2023. Mano, formação bruta de capital caiu 3%, velho. Cara, que loucura, né, mano? As exportações cresceram 5,7% em 2022 e cresceram 9,1% em 2023. As importações cresceram 1% em 2022 e decresceram 1,2% em 2023. É engraçado isso aqui, ó. Ó, se você pegar esse número aqui, ó, importação, aquilo que a gente, mano, compra do estrangeiro, né? Compra pra consumir, coisa do tipo. Ele caiu 1, né? Contra ter subido 1 no governo Bolsonaro no último ano. E é exatamente, olha como é que o consumo das famílias aqui, ó, é muito semelhante com a diferença aqui, ó, do consumo das famílias, tá ligado? Ó, consumo das famílias e consumo do governo. Tá ligado? Isso deve, mano, isso tem relação, tá ligado? Porque a gente, mano, consome importa muita coisa pra consumir, tá ligado? As famílias, manja? Aí, um pouco acima dessa tabela de dados, a nota do Instituto para o Desenvolvimento da Política Industrial diz: principal alavanca do dinamismo em 2023 veio das exportações do setor primário. Do lado da oferta, o PIB da agropecuária registrou alta de 15,1%, graças à super safra de grãos na entrada do ano, e o da indústria extrativista de 8,7%, o que neste último caso contribuiu muito para a indústria total mantivesse um dinamismo positivo em 2023, mais 1,6%. Esses resultados estão vinculados ao avanço de 9,1% de nossas exportações, isto é, 60% mais intenso do que 2022. Então vem cá, gente. Sabe o crescimento de 2023? Ele teve 2 grandes vetores. Além de uma completa recuperação da economia global no contexto pós-pandemia, da volta de todas as cadeias produtivas, você teve de um lado, como motor importantíssimo do crescimento, a PEC de transição, que aumentou em 10% o investimento público primário, o gasto primário do Estado, que foi fundamental para manter o dinamismo, o aquecimento do mercado interno, e do outro lado uma super safra de soja, uma safra recorde, e o crescimento da indústria extrativista. Então vem cá, vocês estão comemorando, vem cá, você que é de esquerda, tem a vergonha na sua cara, você está comemorando o crescimento recorde da soja e da indústria extrativista, sabe? Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara?
Tu mora aonde, meu irmão? É o período é a nova República Velha. E gente de esquerda tá comemorando recorde na agropecuária, na soja, na mineração, na extração de petróleo bruto. É isso mesmo, gente? Então, por exemplo, esse ano o PIB do Brasil vai ser menor, dentre outras coisas, porque a demanda para o agronegócio vai ser menor e a safra 2024 vai ser menor, por causa, inclusive, de mudanças climáticas. E aí a gente vai ficar triste, porque o agronegócio tá com menos dinamismo em 2024. É sério, vocês são de esquerda, vocês estão comemorando soja? Soja por cima Pelo amor de Deus, maluco. de tudo, e boi por cima de todos. Sério, de verdade. Esquerda que eu não acho, mano. Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Gente, veja, a formação bruta de capital está diminuindo, a importação de máquinas e equipamentos, os setores intermediários está diminuindo, o consumo das famílias está diminuindo, o consumo do governo está diminuindo, e esse ano começa o novo teto de gastos, quer dizer, já começou o funcionamento do novo teto de gastos, tem uma meta de déficit zero. Vocês estão comemorando isso, é? Aí, do outro lado, tem a mídia burguesa falando que ninguém explica o crescimento da economia. Claro, a mídia burguesa, ela não quer falar, por exemplo, do protagonismo da PEC de transição e dos gastos públicos, não só no crescimento de 2023, como no crescimento de 2021 e 2022. Então, a mídia burguesa, ela quer ocultar que o crescimento do gasto público estimula a demanda agregada e puxa o crescimento econômico, né? Claro que a mídia burguesa defende a austeridade, corte de gasto permanente, então ela quer ocultar isso. Aí o que a galera faz do outro lado? Vem com esse discurso despolitizante e reacionário que é sorte do Lula. É o Lula da sorte, o próprio presidente estimula isso. Sorte, gente, que negócio tosco. Aí a mídia burguesa, de um lado, oculta que o crescimento econômico significativo de 2021, 2022, 2023 esteve diretamente ligado, como um dos fatores centrais, ao crescimento do gasto público na economia. E aí, ao invés de a gente tentar colocar isso em destaque e mostrar que, ó, o que provocou maior crescimento não foi uma política de austeridade, foi justamente o abrandamento da austeridade, a gente entende esse negócio de Lula tem sorte, Lula dá sorte, sabe? Ver marxista entrando nisso, porra é essa, gente? Aí a coisa ganha patamares, assim, bizarros, né? Que é assim, o Lula comemorando, não, o Brasil voltou a ser a 10ª maior economia. Gente, a medida que os economistas mais usam é um PIB poder de compra, que é uma medida muito mais efetiva para medir o tamanho de uma economia do que o valor total do PIB, né? E aí, veja, em PIB por poder de compra, o Brasil nunca deixou de estar entre as 10 maiores economias do mundo, sabe? Tá na 8ª posição. Aliado a isso, esse crescimento do Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, né? Tá na 9ª posição, é diretamente ligado à medição do tamanho do PIB em dólar. Então, qualquer variação cambial, por exemplo, joga o Brasil para cima ou para baixo na posição sem mudar em nada, em absolutamente nada, a dinâmica econômica interna. Então, é um índice muito frágil. Imagine só o seguinte, em 2021 e 2022, a economia estava crescendo no governo Dilma II, só que o tamanho relativo do PIB brasileiro medido em dólar, por causa da taxa de câmbio, diminuiu. Aí significa o quê? Que a economia estava piorando, né? Porque medido o valor total do PIB brasileiro em dólar, o Brasil desceu de posição, isso significa que a economia estava piorando. Pelo amor de Deus, gente. Aí fala assim, ah, não, o Brasil passou a Rússia. Gente, deixa eu dar um dadozinho aqui para vocês, que é um elemento central. Em 2022, o Brasil importava 11 mil toneladas de diesel da Rússia, totalizando 95 milhões de dólares em compra. Em 2023, ano passado, primeiro ano do governo Lula, o Brasil importou 6,1 milhões de toneladas, uma alta de 6.000% em relação ao ano anterior, gastando 4,5 bilhões de dólares nesse negócio, mais 10 bilhões de reais de importação de diesel da Rússia. Cresceu 6.000%. Ah, a economia brasileira passou a economia russa. Peraí, gente. Então, assim, derivados do petróleo estratégico como diesel, a gente aumentou a importação, a gente está comprando cada vez mais da Rússia. O Brasil já é o maior importador de diesel da Rússia, do mundo. Sem falar na dependência cada vez maior da importação de fertilizantes russos que o Brasil tem. Então, assim, vocês estão abestalhados, né? O Brasil passou a economia russa, assim, no valor total do PIB medido em dólar. Sabe o que é que significa? Nada. Porque, por exemplo, do ponto de vista econômico e estratégico, o Brasil é cada vez mais vulnerável, aumenta sua vulnerabilidade externa quando a gente depende cada vez mais de importação de diesel e de fertilizantes da Rússia. Que debate é esse, gente? Sabe? E aí... Jones tá pá, velho. Jones tá pá. Cacete! Não é possível! Aí o bagulho é brutal, que é, por exemplo, a galera comemora o crescimento da safra do agronegócio, mas colocando mais um dado na tela, participação da agropecuária na população ocupada. Olhem esse gráfico. O número de
de participação da agropecuária na geração de emprego no Brasil vem se reduzindo. E vai porque é uma cadeia produtiva muito menos complexa e que está ali no o ganho de produtividade, né, baseado na tecnologia, é lá em cima, velho, né? Tem um nome econômico que eles usam para isso, né? Que é, pô, o Brasil precisa, tipo, sei lá, o país precisa crescer no mínimo 2%, porque esses 2% representam um ganho de produtividade que é essa autonomia aí, né, mano? Você vai colocando máquinas para fazer o trampo de gente, né? Então, tipo assim, tudo tende a ficar diminuindo, então o Brasil precisa crescer no mínimo aí uns 2% para... O Brasil não, qualquer país precisa crescer no mínimo 2% para combater esse ganho de produtividade, tá ligado? E o agronegócio é uma cadeia muito simples, né? É uma cadeia, não é que é simples, é muito curta, não é simples a palavra correta, é muito curta, né? Desencadeia do momento que você extrai ali a parada até o produto final, coisa do tipo, ela percorre muito poucas cadeias, né? Por isso que, velho, a ocupação tende a ficar só diminuindo, tá ligado? Sabe, vem caindo. Então, o agronegócio é cada vez mais poderoso, cada vez mais forte, pauta cada vez mais a política brasileira, é responsável por brutal destruição ambiental, é responsável por vários casos de trabalho análogo à escravidão, não gera emprego, não gera ciência e tecnologia, não paga imposto, não gera complexidade produtiva, forma... Ciência e tecnologia desenvolve, mas assim, pouco, né? Verdadeiros desertos, né, de soja no norte e de boi, de pasto para boi no norte, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste brasileiro, e a galera tá comemorando isso. Caralho, não é possível, gente. Não é possível. Cacete, Aí não é não, possível. mas Jones, o desemprego tá caindo no Brasil, Jones. O negócio tá bom, porque o desemprego tá caindo. Veja, gente, isso aqui é o gráfico de desemprego no país, né, formado pelo Poder 360 com base de fontes no IBGE. Veja, o governo Bolsonaro entregou com desemprego na casa de 7%, 7,9%. Aí o governo Lula termina dezembro de 2023 com desemprego de 7,4%. Aí a galera fala assim, Jones, é o menor desemprego desde 2014. Certo, se você pegar o número absoluto, de fato, mas vamos lá, o desemprego de dezembro de 2022, último mês do governo Bolsonaro, para dezembro de 2023, um ano depois, governo Lula, o desemprego caiu menos de 1%. Gente, o desemprego do governo Bolsonaro, repito, era 7,9%, né, no último mês do governo dele. No governo Lula, o desemprego está, no último mês de 2023, 7,4%. É menos de 1% de redução do desemprego. E tem mais uma coisa também importante, viu, Jones? Tem importante. Inclusive, isso aqui vai pro Meteoro Brasil, que agora eu tô endereçando, tá? Tô endereçando. Já que a gente tá aqui criticando o Mocota, tava sozinho, agora apareceu o Jones pra ajudar nós, coisa e tal, agora eu só vou pegar o vídeo dele endereçar. Ó, essa aqui é pra você, Humberto Matos, essa aqui é pra você, Roncaglia, essa aqui é pra você, Jabur, essa aqui agora é pro Meteoro, tá bom? ICL, essa aqui é pra você, Reinaldo, pra você, essa aqui, quem é que agora? É o Meteoro Brasil. Meteoro Brasil, isso aqui é pra você, viu? Teve um dia que eu postei um corte lá que falei assim, ó, o negócio é o seguinte, não, vou falar até baixo pra ninguém não ouvir. O Bolsonaro vai entregar o desemprego menor do que a Dilma. Tá? Menor do que a Dilma. O Álvaro Borba veio lá no Twitter e falou assim, é que o sistema de mudança foi trocado, o sistema de medição foi trocado. Em tal ano os caras trocou e começou a colocar qualquer emprego como qualquer emprego marginalizado, emprego, como é que é o nome? Precarizado como emprego, tá? Beleza, beleza. Agora continua do mesmo jeito. A medição continua do mesmo jeito. Marginalização do emprego. E agora tá até pior, porque os caras estão querendo legalizar a precarização, né? Então, assim, tem que tomar vergonha na cara, né, velho? Cacete! Não é possível! Vocês estão achando isso bom, é? De verdade. E a participação dos salários na renda nacional caindo cada vez mais por causa, principalmente, dos efeitos da contra-reforma trabalhista que o governo Lula não vai rever, não vai enfrentar. Então, assim,
O Brasil tem hoje a participação dos salários na renda nacional caindo, mais de 50 milhões de pessoas na informalidade, mais de 70% da força de trabalho brasileiro ganhando no máximo 2 salários mínimos, uma piora constante das condições de trabalho, um aumento das horas trabalhadas por causa do crescimento da informalidade. Então, característica média, 12, 14 horas por dia de trabalho, sabe? Uma redução da complexidade produtiva, um avanço da dinâmica primária exportadora da economia, a manutenção da maior taxa de juros reais do mundo e às vezes fica em segundo, mas consistentemente entre as maiores taxas de juros do mundo, pagando em 2023 mais de 700 bilhões em juros da dívida pública, uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, um setor primário exportador cada vez mais agressivo, cada vez mais violento, cada vez mais reacionário, uma incapacidade de recompor o funcionalismo público a termo necessário, porque tem um novo teto de gastos, uma expansão gigantesca da privatização e da desnacionalização da economia com um pacote de PPPs, um aumento cada vez maior do capital estrangeiro, controlando setores estratégicos da economia brasileira, como o parque elétrico, empresas estratégicas no Brasil na mão de bandidos, como é o caso da Eletrobras, controlado pelo Jorge Paulo Lema, o Teles e o Sucupira. E assim, vocês estão achando tudo bem, é? Tá tudo ótimo, sério, de verdade. O Brasil não tá avançando em nada em termos de uma política de complexidade produtiva, desconcentração da propriedade fundiária, de realmente transição energética, de enfrentar a superexploração da força de trabalho, de combater o desemprego, de combater a informalidade, de combater a pejotização da economia, a terceirização e a quarteirização, de um aumento substancial dos salários e do peso dos salários na renda nacional, na produção do sistema nacional de inovação. Nada disso está andando. E vocês estão comemorando, é o PIBão, é o Lula da sorte. Você assistiu um tatu em cima de um toco, meu irmão? Alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. É comemorando safra de soja, gente. De verdade. Assim, tornando natural a ideia de que, não, é o investimento privado que vai guiar o ciclo econômico do Brasil. Veja, eu nunca vou me contentar como gente tá pagando de cínica e tá fingindo que não tá vendo que toda semana, todo mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá uma entrevista dizendo que o ciclo econômico brasileiro vai ser guiado pelo investimento privado, pelo mercado privado. O nome disso é liberalismo, gente. O nome disso é liberalismo econômico, é projeto neoliberal. O cara tá dizendo que quem vai dar o norte da economia brasileira é o mercado privado. Peraí, isso não é nem desenvolvimentismo, não é nem keynesianismo, e vocês estão felizes, estão contentes. Ninguém reclama. Eu assisti uma entrevista do André Roncalha hoje, por exemplo. Eu assisti antes de gravar esse vídeo para gravar esse vídeo com mais raiva. O André Roncalha achou normal, né, impor um novo teto de gastos para agradar o mercado, para acalmar o mercado, e não vê problema nenhum em o ministro da Economia dizer que é o mercado que vai guiar o ciclo econômico. Pelo amor Se você assistiu um tatu em cima de um toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. de Deus, gente. Como é que nos últimos anos cresceu muito, por exemplo, um debate crítico muito importante sobre ecossocialismo e a galera tá comemorando o safra recorde de soja, sabe? Como é que a gente passou 7 anos falando contra a austeridade e a galera tá comemorando o crescimento do PIB que não vai se manter em 2024 porque tem um novo teto de gastos? Como é que a gente tem um debate crítico sobre imperialismo, sobre neoliberalismo, sobre novo padrão de especialização produtiva e a galera tá comemorando o crescimento recorde da indústria extrativista? Como é que a galera tá louvando o crescimento do PIB sem falar que esse crescimento do PIB se dá num contexto de deteriorização das condições de trabalho, de salário do povo trabalhador e de aumento da concentração de renda, riqueza e propriedade no país? Gente, aí o Vladimir Safatli fala que a esquerda tá morta, aí vocês ficam putos, porque, porra, não é... Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Existe diferença estrutural, nesse momento, do debate econômico da mídia burguesa pro debate econômico da maioria do campo progressista. A diferença é só a conclusão, mas a metodologia é a mesma, é a superficialidade, é a numerologia barata. Então a mídia burguesa diz que o PIB não vai crescer. Aí o governo Lula comemora crescimento do PIB e ninguém faz um debate qualitativo sobre esse crescimento. Aí a mídia burguesa diz que não pode aumentar muito o gasto público. O governo Lula concorda, diz que vai aumentar só um pouquinho o gasto público e ninguém combate a austeridade. Não é possível que vocês achem isso normal. A maioria das
figuras de possível. esquerda, jornalistas, lideranças políticas, economistas, está aquém do keynesianismo. Está defendendo, inclusive, uma linha de política econômica que está até aquém de um liberal progressista como John Stuart Mill. Que porra é essa, gente? Cacete, eu acho engraçado não que é a Maria possível. da Conceição Tavares, né, economista histórica, que nunca foi marxista, revolucionária, uma economista de esquerda, crítica e tal. Maria da Conceição Tavares, perto desse povo que tá aí hoje, é quase a reencarnação de Lenin, né? O espírito bolchevique. Tem aquela famosa frase dela, mas ninguém come PIB. Mas agora tem gente progressista defendendo que o povo come PIB, né? Veja, segundo dados do próprio governo, possível. tem 10 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Virou 2023 para 2024 com 10 milhões de brasileiros passando fome. Me diga quantas vezes você viu na mídia progressista reportagens, debates sobre a quantidade de brasileiros passando fome nos últimos meses? Fala pra mim. Me responde. Parece que é um não problema. O próprio governo Lula divulga um dado mostrando que tem 9 milhões de brasileiros morando em situação precária em áreas de risco e ninguém se escandaliza com isso e usa esse dado para fazer um debate contra o novo teto de gastos. Quer dizer que a gente tem 9 milhões de brasileiros morando em situação de risco, em moradia precária, e aí a prioridade do gasto público é fazer superávit primário para dar espaço para o mercado privado, não é atender essas pessoas que moram em situação de risco e moradia precária, não? Isso é normal pra vocês? Então assim, gente, eu fico impressionado e eu fico botou. Porque tatu não sobe em toco. triste, viu? Com um grau de despolitização, com um grau de abestalhamento, com um grau de descompromisso com o povo trabalhador e com o futuro do Brasil que está colocado nessa conjuntura. E eu repito, para concluir esse vídeo, o que eu digo há muito tempo. A gente está ensinando para a juventude, a gente está ensinando para os economistas que estão se formando agora, que estão estudando, que assim, você quer ser economista para você ganhar espaço no campo progressista, para você virar assessor parlamentar, para você trabalhar no ministério, você trabalhar numa estatal, numa prefeitura, num governo de estado, num governo federal, você tem que ser um imbecil mentiroso. Então você tem que comemorar abstratamente o crescimento do PIB, você tem que falar em pibão do Lula, você tem que falar que o Lula tem sorte, você tem que ficar tirando onda em abstrato. Ah, as previsões do mercado estão erradas e não falar nada sobre a manutenção do modelo do Boletim Focus como parte do modelo de análise da política econômica do Banco Central. Você tem que ficar calado, você tem que ser cínico, você tem que fingir que nunca leu Maria da Conceição Tavares, que nunca leu o Celso Furtado, só para citar os mais moderados, né? Você tem que fingir que nada disso, porque para você ganhar espaço, você tem que participar desse teatro. Então a gente está ensinando para toda uma geração de economistas que para você ganhar espaço, você tem que ser cínico e tem que ser um especialista em comentar e reproduzir superficialidades. É isso que a gente está ensinando. Vejo prejuízo de longo prazo, que isso vai causar... Longo não, né? Longo não, Jones. Pô, médio total. No máximo médio. O rolê é curto, né? Debate econômico brasileiro. É isso, galera. Caralho. Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Alguém viu a placa aí? Alguém anotou a placa aí, velho? Rapaz, isso aqui foi agressão política. Agressão política. Você que é petista, tá perdido por aí. Você apanhou, hein, velho? Você apanhou agora, hein, velho? Nossa senhora, bicho. Foi cada murro. Duro. Nossa senhora. Existe mais, acabou o assunto. Essa é a minha Só opinião. paulada, velho. Só paulada. Caixão fechado, velho. Caixão fechado. Deus chamou de imbecil, cínico. Imbecil, cínico, pelo amor de Deus. Cacete. Cacete! Rapaz. Caixão foi fechado, viu? Pera aí que eu vou ter que até tirar o print aqui, ó. Eu tenho que até tirar o print. Salve, aqui, camarada. Que loucura, velho. Que loucura, hein, velho. Madeirada pra todo lado, velho. Macetando. Pancadas duras. Se é o Ciro, diria que é fascista. Mas o Jones deve ser fascista já. Em algum país meio longe, ele já deve ser já. Certeza. Mas é isso. Palavras duras, velho. Palavras duríssimas. Tá. Eita. Palavras duras. Tá aí. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever